Vamos lá, você quer fazer uma revisão sistemática com meta-análise, você fez uma boa pergunta de pesquisa, você fez ela transformado numa Picot, tá bom? Você viu a viabilidade, foi viável, você fez a estratégia de busca, você aplicou nas plataformas corretas, você triou os estudos, selecionou os importantes, você extraiu de forma organizada as características dos estudos e os desfechos, e agora você vai para a estatística, que é a parte que a gente usa a partir dos desfechos. É a parte que bota medo em muita gente, é a parte mais complexa, mas não se assuste, vamos lá devagarinho. Hoje eu quis trazer 4 conceitos da estatística para você, mas antes vamos problematizar. Que a estatística errada, obviamente, ela pode destruir a meta-análise, porque a estatística é a meta-análise. Então ela não é um detalhe técnico, ela vai dizer a tua conclusão no teu estudo, tá bom? Então, eu vou falar de 4 conceitos de estatística, tá bom? Que eu acho que, na minha opinião, para você entender estatística, o mínimo que você tem que fazer é saber esses conceitos, senão você não vai conseguir sequer ler uma meta-análise, tá? Tenha 2 coisas em mente antes. Uma medida errada vai gerar uma conclusão errada. E o forest plot, o gráfico da floresta, do diamantezinho, se ele for mal lido, vai gerar uma falsa segurança, tá? Então, na meta-análise, 3 medidas são mais comuns. São as que eu mais trouxe aqui para vocês, tá? O RR, que é o Risk Ratio, ou a razão de risco. O OR, que é o Odds Ratio, ou a razão de risco. E a gente tem o Hazard Ratio, que é o HR. Qual a diferença entre eles e qual eu vou usar? Depende do que você quer comparar, tá? Então, falando do RR, do Risk Ratio, ele vai comparar os riscos. Eu trouxe de forma bem fácil, bem simples, bem didática, para vocês finalmente conseguirem entender esse conceito que muitas vezes é explicado de forma complexa. Vamos lá, a gente tem 2 grupos. Um grupo tratamento, que é o grupo I, né, da Picot, e tem o grupo C, que é o grupo controle. Bom, no grupo tratamento, 10 de 100 pacientes infartaram, 10%. No grupo controle, que é o grupo C, 20 de 100 pacientes infartaram, 20%. O que é o Risk Ratio? A razão, a divisão dos riscos. Então você divide o grupo tratamento pelo grupo controle e você vai ter 0,5 ou 50%. Então a interpretação que a gente tem é que o tratamento ele reduziu o risco de infarto em 50%. Quem tomou o remédio ou quem fez o tratamento teve 50% menos chance de infartar. Ela é a nossa medida mais intuitiva, mais fácil de entender. Já o Odds Ratio, que é a razão de probabilidades, odds em inglês vem de probabilidade. Então, usando os mesmos dados dos pacientes que infartaram, tá? O mesmo grupo tratamento e controle. No grupo tratamento, ou grupo I, 10 pessoas infartaram e 90 não infartaram. Viu que mudou o denominador? Então, 11% é a probabilidade de infarto no grupo tratamento. Já no grupo controle, o odds é 20 por 80. Por quê? 20 infartaram e 80 não infartaram dos 100. Então, 25%. Odds Ratio, razão de probabilidades, é a razão dessas probabilidades. Então, você divide o tratamento pelo controle, 11% por 25%, 44%. Você percebe que para o mesmo grupo, o Risk Ratio foi de 50% e o Odds Ratio foi de 44%. Então, assim, primeiro, tenha em mente assim que quando o evento é raro, eles geralmente são parecidos, mas quando o evento é muito frequente, aí eles podem ser mais diferentes. Então, numa regra prática, o RR é o risco. E o OR, ele é o odds, ele é a razão entre quem teve e quem não teve aquele evento ou aquele desfecho, tá? É a probabilidade. Por último, agora eu quero que você preste muita atenção em mim, que você entenda. A gente tem o Hazard Ratio. Qual a diferença do HR para o RR e para o OR? Ele compara o tempo. Ele é uma medida que leva em consideração o tempo. Então vamos lá, eu trouxe outro exemplo para ficar mais fácil. Imagina que você tem 2 grupos de paciente com câncer, tá? Após 5 anos, nos 2 grupos, no tratamento, né, no I e no controle, 30 pacientes morreram, o mesmo número de pacientes. Se você olhar apenas para o número, eles vão parecer iguais. Aí entra uma observação. No grupo A, as mortes aconteceram no primeiro ano. 30 morreram, mas foram no primeiro ano. No grupo B, a morte aconteceu no 5º ano. 30 morreram, mas foram no 5º ano. Poxa, tem uma diferença, né? Entre o paciente morreu no primeiro ano ou morreu 4 anos depois, tem diferença. Então, o Hazard Ratio, ele leva em consideração o fator tempo. Então, vamos imaginar que a gente tem um Hazard Ratio de 60%. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que em qualquer momento do tratamento, o grupo tratado apresentou 40% menos risco instantâneo de morrer, porque ele leva em consideração o tempo. Então, ele vê quando o evento aconteceu, não só se aconteceu, como é o RR e o OR, certo? Então vamos resumir, como é que a gente interpreta? Se essas medidas elas forem igual a 1, não há diferença entre os grupos. Porém,
se tanto o RR, OR ou o hazard, o risco, a probabilidade ou a chance de morrer espontâneo ou do evento acontecer espontaneamente for menor que 1, é porque o tratamento diminui aquilo ali. Se for maior que 1, é porque o tratamento aumenta. Então, no exemplo, se a gente tem um RR de 70%, tem 30% menor risco. 30% menor de risco. Se tem um OR de 2, significa que ele tem 2 vezes mais probabilidade daquele evento. E um HR de 80%, ele tem um risco instantâneo 20% menor de ter aquele outcome, aquele evento ao longo do segmento, tá bom? Então, a regra de ouro, RCTs e coorte geralmente é RR. Caso o controle, geralmente é OR, porque você não tem como calcular o risco diretamente, tá? Isso aí dá mais conversa. E os desfechos que envolvem tempo, obviamente, como sobrevida, tempo até recaída, tempo até a morte, e aí você vai usar o HR, porque é a única medida que vai considerar o tempo, tá bom? Bom, pode ter sido complexo, mas eu tentei simplificar ao máximo e agora a gente vai para o valor P. O que é o valor P? O valor P é a probabilidade do resultado observado ele ter acontecido apenas por acaso, considerando que, desde que é condicional, o tratamento, na verdade, ele não funciona. Aí, Arthur, não entendi. Vamos lá, exemplo. Imagina que você quer saber se um remédio ele reduz a pressão arterial. E aí no estudo tem um valor P de 0,03 ou de 3%. O que é que isso significa? Que se o remédio ele não tivesse efeito nenhum, teria 3% de chance de você observar uma diferença igual ou maior do que essa apenas por acaso. Então vamos lá. Vamos dizer que você teve o resultado, tá? Então o tratamento ele não funciona. Qual a probabilidade de ter sido pelo acaso? Como 3% é um valor pequeno, é menor que 5%, aquele P que a gente já vem na nossa mente de 0,05, a gente conclui que esse resultado é improvável que ele seja explicado pelo acaso. Por quê? É uma convenção da medicina, tá? Da pesquisa. Então vamos lá. Numa regra prática, o valor P de 0,05 ele é considerado estatisticamente significativo se ele for menor. O valor P maior ou igual a 0,05, ele diz que não há evidência suficiente para dizer que a diferença não foi causada pelo acaso, tá? E aí é onde muita gente, médicos, estudantes, pesquisadores cometem erros de ver um estudo, ver um valor P menor que 0,05 e diz, poxa, esse estudo aqui é totalmente confiável, eu vou acreditar em tudo. Calma. O valor P, ele não vai dizer se o tratamento funciona muito ou pouco, ou até mesmo se aquela hipótese está correta ou errada. Ele vai responder só a pergunta que eu te falei. Se não tivesse efeito nenhum naquele tratamento, por exemplo, qual seria a chance de a gente observar esse resultado apenas por acaso, por sorte ou por azar, né? Então, a significância do estudo, ela não depende apenas de um P menor que 0,05. Outro exemplo para ficar mais fácil, porque esse é um conceito que pela primeira vez assusta um pouco, tá? Um remédio A, você perde em média 0,3 quilos e o valor de P desse estudo tem 0,01, tá? Já no remédio B, você tem uma perda média de 8 quilos com um P de 0,04. Então a gente olha assim, com um olhar um pouco mais leigo e a gente vê, poxa, ó, no A, o P é 0,01, é menor que 0,04. É menor, então assim, o A é mais confiável, mas assim, o paciente perdeu só 0,3, não perdeu 8. Qual que é o melhor? A gente fica na dúvida, né? Então assim, se você olhar apenas o valor de P, os dois vão funcionar, mas aí você leva em consideração outras coisas. O tamanho do efeito, o intervalo de confiança e a relevância clínica daquilo, tá bom? Então o tamanho do efeito, nesse caso você pode perguntar quanto emagreceu. Se ele só perdeu 300 gramas, como no grupo A, não teve quase nenhuma diferença. Se ele perdeu 8 quilos, foi uma diferença importante, tá? Segundo, intervalo de confiança. Você pergunta, eu tenho confiança nesses resultados? Se esse estudo ele vai mostrar resultados muito parecidos entre os participantes, mais homogêneo, a confiança é maior, tá bom? E o terceiro, que é a relevância clínica, tá? Isso é o que mais geralmente se observa, é que se isso faz diferença para o paciente. Então, perder 300 gramas provavelmente não vai mudar a saúde desse paciente, mas perder 8 quilos muito provavelmente reduz a diabetes e a hipertensão desse paciente. Bom, vamos lá para o nosso penúltimo conceito de estatística, tá bom? Calma, que estatística ela não é um bicho de 7 cabeças. É complicado para a primeira vez, mas dá para seguir. Vamos lá. Heterogeneidade. Muitas vezes ela esconde o verdadeiro problema. O que é ela? Vou explicar com um exemplo de novo para ficar bem didático. Você imagina que você quer descobrir o quanto uma dieta funciona, o quanto ela faz emagrecer. Então você junta 10 estudos, mas eles são muito diferentes. Por quê? Vamos lá, exemplos. Alguns estudos avaliam jovens, outros idosos. Alguns estudos avaliam durante um mês, outros durante um ano.
Alguns estudos usam uma dieta leve, outros uma dieta muito pesada. Então, no final, a meta-análise ela vai mostrar uma perda média de 4 quilos. Mas esse número engana a gente, porque talvez, só talvez, esses jovens que têm um metabolismo diferente, que têm um corpo diferente dos idosos pela idade, eles tenham tido uma perda de 8 quilos. E os idosos tiveram uma perda de apenas 1 quilo. Mas aí quando você faz a média fica 4 quilos. Então, esse dado não representa bem nenhum dos dois grupos. Você percebe? Então, quando esses resultados eles são muito diferentes, têm uma alta heterogeneidade, a média da meta-análise ela esconde algumas diferenças importantes. Então, antes de você confiar no estudo, olha como é que ele chegou a essa conclusão, por que está tão diferente, o que é que leva a essa alta heterogeneidade, tá bom? Vamos para o último ponto, que é o que todo mundo fica ansioso quando fala de meta-análise, o forest plot, o nosso gráfico da floresta. Aqui está um exemplo, tá? É justamente isso daí, esses quadradinhos são nossos estudos, tá? A gente tem a linha do meio, que é a linha do efeito nulo. Vamos lá. Bom, então a primeira coisa para você interpretar um forest plot ou interpretar uma meta-análise é você ver para qual lado o efeito favorece. Se for para a esquerda, ele favorece um grupo. Por exemplo, nesse exemplo tem PCI better, ele favorece o PCI. Para a direita, ele favorece o outro grupo. Nesse caso é therapy better, ou seja, ele favorece a terapia. Isso está escrito embaixo, tá? Geralmente. Então vamos lá. Segunda coisa para interpretar. Você olha a posição do quadrado. Cada quadrado é um estudo. Tá? E quanto mais distante da linha central, maior o efeito, mais ele puxa o efeito da meta-análise, mais ele puxa o resultado, tá bom? Então, ele tem mais significância para aquilo ali, para aquela análise. Terceiro, você veja se a linha horizontal do estudo, do quadradinho, ela cruza 1. Se ela não cruza, o resultado é estatisticamente significativo. Se ela cruza, aí é porque pode não haver diferença entre os grupos. Então, para as medidas que eu falei, RR, OR ou hazard, a linha de não efeito ou de efeito nulo é 1. Cruzou 1 é efeito nulo, tá bom? E quarto ponto é você observar o tamanho do quadrado. Quanto maior o quadrado, maior o peso daquela meta-análise para a estatística. Quanto menor a influência. Nesse gráfico aqui não dá para ver tão bem, mas nesse outro dá. Você vê que tem quadrados maiores, quadrados menores, quadrados médios. Geralmente isso é causado por quê? Geralmente pelo tamanho da amostra, tá? Ele gera mais poder estatístico para a tua análise, tá? Então, quinto ponto é você interpretar o losango, que é o diamante, é o nosso ouro, é onde todo mundo olha na meta-análise. Então ela representa a síntese, o resultado combinado da meta-análise. Ela, no centro é o efeito global e a largura é o intervalo de confiança, tá? Então se o losango, o diamante, ele não cruza 1, se ele cruza 1, o resultado é não significativo. Se ele não cruza, o resultado ele é significativo. Isso aqui também é de um estudo meu, tá? E você vê que o losango, para alguns estudos, ele cruza 1. Então não tem significância. Ele diz que tanto o tratamento usual como a telemedicina, elas se igualam para aquilo ali, para aqueles estudos, tá? Para aquela área não rural, como você pode ver. Mas para a área rural, que a gente vê em cima, você vê que o diamante está para a direita, ele favorece a telemedicina. Ou seja, a telemedicina funciona melhor para tratar a hepatite C nas zonas rurais, segundo a análise, tá bom? Então vamos lá. Regra de ouro para a gente acabar a estatística. O quadrado, ele é um estudo individual. A linha horizontal é o intervalo de confiança. Isso é o que tem que estar na tua cabeça, tá? O diamante é o resultado final da meta-análise, a síntese quantitativa de estudos comparáveis entre si. Essa é a definição, tá? Cruzou 1 não é significativo, não cruzou, significativo. Forest plot é o símbolo do programa do Meta-Analysis Academy, por isso ele tem tanta importância. Tá bom? Então, de forma prática, como é que eu, Arthur, ou você vai fazer uma estatística? Primeiro, você define o desfecho, tá? Antes de você gerar qualquer gráfico, qualquer coisa, você vai analisar o desfecho. Qual que é? Mortalidade, recorrência da doença ou de alguma coisa, tempo de sobrevida, efeito adverso, diferença de média, etc, tá? Para quê? Para escolher as medidas de associação. Então, cada tipo de pergunta, ele pede uma medida de associação diferente. Ou RR, ou OR, ou HR, ela é a linguagem estatística do seu desfecho. Terceiro ponto é você inserir esses dados que você obteve no software, tá? O software não vai definir sozinho por você, mas ele vai transformar os dados que você extraiu e que você já fez os 2 passos anteriores em uma análise visual organizada. E o último ponto é você interpretar o resultado final da maneira que a gente estava falando. Então, o forest plot, você lê ele em camadas. Você vê o efeito limite estimado, o intervalo de confiança, o valor de P, a linha do efeito nulo, que é aquela do meio, e a heterogeneidade dos estudos. Tá, deu para ter uma ideia geral, né?
Então, para a gente fechar, o Forest Plot ele é a tradução da sua pergunta, dos dados, da sua interpretação estatística. Por isso ele é tão importante e o símbolo da meta-análise. Então, antes de você olhar para o diamantezinho final, você tem que entender o que foi escolhido, o que foi inserido e o que aquele resultado realmente vai te permitir concluir, tá? Então, no fluxograma visual, escolhe o desfecho, depois a medida de associação, coloca no software e depois interpreta. Uma imagenzinha final para fechar, para vocês verem como é importante. Olha que lindo o nosso Forest Plot.